Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio especial do programa Plast TV. Meu nome é Paulo Felipe, eu sou de Belo Horizonte e desta vez, pessoal, iremos falar um pouco sobre lixas. É algo muito utilizado no hobby, usamos bastante para dar um acabamento melhor nas peças depois da colagem, e vou mostrar para vocês aqui alguns tipos que utilizamos no hobby. Vamos lá? Pessoal, o que define uma lixa? Temos vários tipos de lixa, as mais comuns, as mais sofisticadas, estas que parecem uma espuminha, mas na verdade a lixa é um papel abrasivo, com várias granulações. O que diferencia cada uma delas é esse número de grãos. Como que esse número é calculado? As lixas, quanto maior o número de grãos, mais finas elas são. Essas lixas mais finas são usadas mais para polimento e esse tipo de trabalho. As lixas mais grossas, ou seja, com menos grãos, são usadas para trabalhos mais pesados mesmo, para lixar madeira, lixar paredes. E como isso funciona? O cálculo é por centímetro quadrado. Então, no caso, essa lixa aqui que eu estou segurando é uma lixa 180. Então, são 180 grãos por centímetro quadrado. Aqui, é uma lixa bem grossa. Temos outras lixas aqui, ó, como essa lixa 400. Ela tem aqui esse padrão diferente, uma lixa importada. Temos aqui essa lixa bem comum, que é uma lixa que encontramos facilmente em lojas de material de construção. Estão vendo? É uma lixa 600. Ela é bem fininha. Essa espuminha aqui, ela não tem muito bem uma granulação, mas é porque o tipo de uso dela é um pouquinho diferente. Então tá, pessoal. E para terminar, eu esqueci aqui de falar, ainda temos a lixa de unha. Como é que acontece então, pessoal, no plastimodelismo essa separação? Como podemos fazer? Claro que novamente vai do gosto de cada modelista. Quando eu comecei no hobby, eu utilizava apenas dois tipos de lixa. Eu utilizava lixas 400 e lixas 600. Essas duas bastavam para mim. Até hoje eu utilizo mais a 400, eu acho que é a lixa que eu mais utilizo. Apesar de em alguns casos ela não ser muito recomendada, pois ela é bem grossa também. Mas então é aquilo, pessoal. Se você acabou de tirar a peça da árvore, você pode utilizar uma lixa mais grossa. Deixa eu pegar aqui um pedacinho para eu poder mostrar para vocês. E outra coisa que eu faço, eu não vou utilizar esse pedação de lixa. Então eu corto as lixas em pequenas tirinhas, e utilizo assim. Eu acho mais fácil para segurar, e mais econômico também. Então, se você acabou de tirar a peça da árvore, da galha, você pode lixar com uma lixa mais grossa. À medida que você for melhorando o trabalho com ela, for fazendo o acabamento, você pode lixar com uma lixa mais fina, no caso aqui é 600. Depois que colamos uma peça na outra também, às vezes costuma sobrar um pouquinho de cola, ou às vezes sobrar uma rebarba, e aí a gente escolhe se a gente usa uma lixa 400, que é um pouco mais grossa, ou uma lixa 600. Dependendo dos kits, como os veículos, por exemplo, é perigoso arranharmos o plástico, e a pintura, por ser uma pintura muito brilhante, que exige uma superfície bem lisa. Se você, qualquer arranhadinho que você fizer na superfície vai acabar aparecendo na pintura. Então é importante lixarmos sempre com uma lixa bem fininha. No caso de aviões, tanques e veículos mais rudes, digamos assim, a gente pode utilizar uma lixa um pouco mais grossa. Essas lixas, pessoal, daqui, essa lixa 180 e lixas de unha, eu não costumo recomendar,
né? Eu raramente as uso, pois elas são muito grossas, principalmente esse lado aqui da lixa de unha. Ela é muito grossa, então ela vai até danificar, se não tomarmos cuidado, ela vai acabar danificando a nossa peça, né? E não podemos deixar isso acontecer de jeito nenhum. Então, podem ser usadas? Sim, podem, mas com cuidado, tá? Às vezes bem de leve, sem fazer muita pressão, pois elas são muito abrasivas, né? Essas lixas assim muito grossas, elas arranham mesmo o plástico, então temos que decidir melhor qual usar. Agora, esta daqui, que é a espuminha, né? Vocês estão vendo, eu tirei daqui esse pedacinho. Ela é boa para quê, pessoal? Ela se adapta à superfície que você estiver lixando. Então, se você estiver lixando uma parte curva, né, é mais tranquilo de você lixar. Às vezes, se você fizer a pressão também, ó, ela vai amassar, tá vendo? E você vai conseguir lixar. Todas essas daqui, se você fizer muita pressão, toda a força vai ser passada para o kit, né? Nessa daqui ainda tem um pouquinho ainda dessa maciez. Aqui isso pode ajudar para não tirar muitos detalhes, né? Se você estiver lixando uma parte muito perigosa, muito cheia de detalhes, isso pode ajudar. Outras coisas que vocês podem fazer, pessoal, isso daqui eu acabo não utilizando muito, mas eu improvisei há muito tempo, né, que eu fiz isso, tem um tempão, que foi uma chapinha aqui para colar a lixa, né? Algumas peças para facilitar, para não ter que segurar, né? Igual essa peça aqui que é muito retinha. Se a gente por um acaso for lixar aqui com a mão, ó, a lixa mesmo já tem a tendência de ficar dobrada, ou então a gente aperta muito de um lado só e vai acabar desgastando a peça de forma errada. Ela pode ficar aqui com um relevo que a gente não quer. Então a gente pode improvisar isso daqui. Isso aqui nada mais é que um plásticozinho colado aqui em outra peça. Eu coloquei essa espuminha aqui só mesmo para ficar um pouco mais confortável, mas ela mesmo não faz muita diferença. E nessa chapinha plástica eu coloquei duas fitas aqui dupla face, né, para eu conseguir remover aqui depois a lixa usada. Ela está bem usada já, porque faz tempo que eu não utilizo isso. Mas aí dessa forma, ó, conseguimos manter retinho aqui o lugar que estamos lixando. Né, a gente não precisa se preocupar em desgastar de forma errada a nossa peça. As lixas então, pessoal, são isso. Elas são muito úteis desde o princípio do processo, né, da montagem. Desde o momento em que você tira a árvore, que você tira a peça da árvore, até os últimos momentos, depois do primer, né? Tem gente que, se o primer ficar muito grosso, é bom a gente dar uma lixada com uma lixa bem fininha, quase um polimento mesmo, antes de jogar a tinta. Então as lixas nos acompanham em todos os momentos aí do plastimodelismo. E é importante sabermos escolher qual utilizar. A vantagem das lixas é que elas têm um bom preço, né? Tirando as lixas importadas, que às vezes podem ser um pouco difíceis de encontrar, essas lixas de construção são muito fáceis de achar e nós podemos utilizar ela para o hobby. Né? Então você pode experimentar mais granulações. A recomendação que eu faço para quem está começando é pelo menos ter uma lixa 400, uma 600, e é bom ter uma terceira mais fina ainda, uma 800 ou uma 1000, né? Que é bem fininha e a gente consegue fazer um acabamento bem legal com elas. No mais, pessoal, é isso, é a gente se adaptar melhor aí as lixas e ver qual é melhor em cada momento do hobby. E é isso, pessoal, bem tranquilo, né?
As lixas é interessante termos uma maior variedade na nossa bancada, né? Façam vários testes. Se vocês tiverem possibilidade de comprar lixas importadas ou lixas de diferentes marcas, cada uma tem a sua característica. Então façam testes e vejam qual melhor se adapta aí para vocês. Às vezes você tem a mão mais pesada, então talvez uma lixa mais fina seja melhor, ou uma lixa mais grossa para determinados momentos da montagem, né? Tudo vai depender dos testes que vocês fizerem. Eu utilizo bastante, lixas são bastante utilizados, então é importante elas terem um preço bom, pois acabamos comprando muitas lixas, né? Eu tenho um estoque de lixas aí que vai durar um bom tempo ainda. E espero que vocês tenham gostado então, pessoal. Qualquer coisa basta perguntar. Agradeço pela companhia. E é isso. Obrigado aí por assistirem mais este episódio do Plast TV. Um abraço, pessoal, e até a próxima.